São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Terça-feira, Crioula News já está no ar. Acompanhe agora as manchetes que marcam a atualidade desta terça-feira. Crioula News. Títulos. Verde Fame na Ilha do Sal requer maior espaço para dar resposta às demandas com melhor qualidade. Certificado Covid-19 passa a ser emitido só para quem tenha reforço da vacina. Presidente da República diz que economias criativas só podem desenvolver se a propriedade intelectual e os direitos forem protegidos. Kiev diz que tropas russas preparam nova ofensiva no leste. A África Ocidental enfrenta catástrofe alimentar com 38 milhões a passar fome. Cabo Verde já soma 3 medalhas de prata no campeonato da Zona 2 de África. Crioula News. Sociedade. O coordenador da Associação Cabo-Verdiana para a Proteção da Família, Verde Fame, no Sal, Olavo da Luz, disse que a organização local já pede um maior espaço para poder dar resposta às demandas com melhor qualidade. Primeiro a questão que Verde Fame já tenta tentar resolver, a questão de espaço, né? Tem muita procura, mas nosso espaço é um bocadinho irrisório, já foi dado alguns passos a nível de fazer um novo centro com melhores valências e capacidade para responder às demandas, porque a Verde Fame da Creta tem mais serviços a prestar, tendo em conta que nós é uma associação que é parceiro do Ministério da Saúde e que trabalha em parceria para colmatar lá onde é que o Ministério não consegue estar, que as horas que as coisas a funcionar, nós não queremos estar naquilo. Por exemplo, a nível do planeamento familiar, nós é o planeamento durante o dia todo e o serviço de saúde a trabalhar até 3 horas, 3h30, 4 horas, já acho que a fazer atendimento, mas nós vamos continuar a fazer. A mesma fonte acrescentou que as dificuldades são muitas, entre elas condições financeiras. As dificuldades são muitas. Nós não é um ONG, né? Nós não é uma associação. Então, nós viver também de doação. Nós é afiliado na IPPF, que é a Federação Internacional de Planeamento Familiar. Então, muitas vezes, nunca tem, entre aspas, nunca tem muitas condições financeiras para resolver, às vezes, tanta demanda que é procurado a nível da Verde Fame, a nível de utentes, né? Estamos a falar desde equipamentos, materiais de consumíveis, às vezes não tem muitas dificuldades nisso, né? Olavo da Luz anunciou que a Verde Fame tem em mira o desenvolvimento de uma série de projetos ligados à criação de um serviço especializado para adolescentes e jovens, rastreio para a prevenção de câncer do colo de útero através de exames de citologia. Também projetos prosseguiu com educadores pares na população mais vulneráveis, nomeadamente usuários de droga, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas que vivem com VIH-Sida, entre outros. O diretor da Saúde, Jorge Noel Barreto, alertou na cidade da Praia que, doravante, o certificado de Covid-19 só será emitido para quem já tenha as 2 doses de vacina e mais o reforço. Anunciou ainda que nos últimos 14 dias foram analisados 3.507 amostras, resultando 33 casos novos de Covid-19, acrescentando que a situação epidemiológica ainda continua bastante satisfatória. Ele considera satisfatória a situação epidemiológica em Cabo Verde, apesar do arquipélago ter ligações frequentes com alguns países onde a situação é ainda um pouco instável. Até este momento, o país já utilizou um total de 690.768 doses das vacinas que recebeu contra a Covid-19, o que representa 66% dos fármacos colocados à disposição de Cabo Verde. Segundo ele, 317.818 adultos já tomaram a primeira dose
e 273.673 indivíduos já estão completamente vacinados, o que significa 74% da população adulta cabo-verdiana. Em termos das doses do reforço, 55.486 pessoas já foram imunizadas, correspondendo a 15%. Em relação aos adolescentes, disse que já foram vacinados com a primeira dose, um total de 45.434 pessoas desta faixa etária, o que dá uma taxa de cobertura de 76,7% de adolescentes com idade entre 12 e os 17 anos. Entretanto, no que tange aos que já tomaram a segunda dose, a estatística mostra que um total de 37.045, que representa 62,6%. Para o Diretor Nacional da Saúde, as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose de vacina devem fazê-lo, porque sublinhou a situação mundial ainda não está consolidada em termos de Covid-19. Na sua perspectiva, pode haver novas situações de agravamento da doença no país, pelo que é preferível que as pessoas estejam melhor protegidas. Instado sobre o afrouxamento do uso de máscaras em espaços fechados, responsabilizou as instituições com a competência para fazer a fiscalização. Ainda sobre dados de Covid em Cabo Verde, ou seja, exatamente é isto, Cabo Verde registra esta segunda-feira 4 novos casos, ou seja, esta segunda-feira 4, mais um caso positivo da Covid-19. O registro é no município da Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão, que analisou 5 amostras. Neste início de semana, o país passa a contabilizar 12 casos ativos, 55.496 casos recuperados, 401 óbitos, fazendo um total de 55.961 casos positivos acumulados. A Câmara Municipal do Sal promove esta quinta-feira a 5ª edição da Feira Alternativa de Saúde, beneficiando desta vez a comunidade de Xande Matias para assim marcar o Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 deste mês. O evento, que decorrerá das 10 horas às 15 horas, vai oferecer serviços e orientações de graça aos moradores, possibilitar, como habitualmente, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, verificação de peso, entre despistes de outras patologias e serviços de sensibilização e informação sobre formas de prevenção de diversas doenças, entre outros. Crioula News Política. As eleições internas para as assembleias políticas, concelhias e comunidades emigradas do MPD, realizadas domingo no país e nas comunidades, ficaram marcadas pelo desvio da urna em Santa Catarina de Santiago, destacando-se das restantes realizadas sem sobressaltos. Em conferência, o presidente do Gabinete do Apoio ao Processo Eleitoral, Silvano Barros, afiançou que os escrutínios foram muito concorridos, demonstrando o estado do partido defensor do contraditório. Em relação à mesa de Santa Catarina, referiu o processo em algumas mesas vai ser analisado e possivelmente enviado ao Conselho de Jurisdição, alegando que houve ruídos que em nada contribuíram para o normal funcionamento, com o agravamento da urna ter desaparecido numa assembleia de voto, enquanto noutra houve presença de estranhos na sala de votação. Neste caso, Silvano Barros admitiu a possibilidade das eleições serem repetidas, no último caso, dentro de 8 dias, nestas assembleias de votos, tudo na base da cultura democrática. Constituídas por 212 mesas a nível nacional e 32 nas diásporas, comunidades emigradas, a região política da Praia foi a única que ficou fora desta eleição de domingo para a Assembleia Política Concelhias, de onde vai sair a Comissão Política, já que tinha sido realizada em 2020. Crioula News Economia.
O presidente da Associação dos Taxistas de São Vicente disse que vai submeter uma proposta de atualização das tarifas de táxis à Câmara Municipal de São Vicente devido aos sucessivos aumentos do preço dos combustíveis. Belarmino Lima disse que há muito que a tabela praticada pelos taxistas em São Vicente está desatualizada, mas a associação decidiu adiar o pedido de atualização por causa das dificuldades económicas dos seus clientes impostas pela crise da Covid-19. No entanto, explicou que com a subida sucessiva dos preços dos combustíveis, os taxistas já não podem adiar o aumento das tarifas. Conforme Belarmino Lima, a proposta está praticamente pronta, mas querem ouvir a opinião dos taxistas associados e ver no terreno como as coisas evoluem. Os preços do gasóleo e da gasolina aumentaram no início deste mês, com subidas de 6 e 8 escudos por litro, respectivamente, de acordo com a tabela publicada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Assim, o litro de gasóleo normal passou a ser vendido a 134,50 escudos e a gasolina a 167,10 escudos. Crioula News Cultura. O Presidente da República defendeu na cidade da Praia que as economias criativas só podem desenvolver se a propriedade intelectual e os direitos autorais foram protegidos. José Maria Neves, que falava aos jornalistas depois de uma visita à Sociedade Cabo-Verdiana de Música, frisou que neste particular só se consegue o desenvolvimento sustentável se a instituição que gere os direitos autorais tiver muito mais poder. O mais alto magistrado da nação garantiu que está absolutamente aberto a colaborar com a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, frisando que são parceiras, ou seja, parcerias desta natureza que a Presidência da República quer apoiar e estimular. Solange Cesarovna, presidente da instituição que salvaguarda os direitos de autores em Cabo Verde, disse, por sua vez, que o Presidente da República aceitou de prontidão as propostas de parcerias para o Prémio Sociedade Cabo-Verdiana de Música e para outros projetos em curso, principalmente para a consolidação da missão da defesa dos direitos autorais. De acordo com a responsável, é preciso de engajamento do setor público e privado para o devido respeito pela propriedade intelectual, para o pagamento dos direitos autorais e para o reconhecimento da profissão do autor e do artista. Crioula News Ambiente. As emissões de gases com efeito de estufa estão no nível mais alto de sempre, mas o seu crescimento tem vindo a abrandar desde o início do século, segundo a avaliação de cientista da ONU. As conclusões do grupo de peritos do painel intergovernamental sobre alterações climáticas, divulgadas esta segunda-feira, indicam que as cerca de 59 gigatoneladas de emissões provocadas pela atividade humana em 2019 são 20% superiores às de 2010 e 54% superiores às de 1990. No entanto, a taxa de aumento desceu de 2,3% por ano no início do século para 1,3% na década entre 2010 e 2019, calculam os quase 300 cientistas que contribuíram para a avaliação, notando a redução de 50% no ritmo anual de aumento de emissões nos setores energéticos e industrial. Os peritos recomendam ainda ação imediata em relação aos usos do solo, no sentido de aumentar a capacidade dos subidouros, ou seja, sumidouros de dióxido de carbono e de modos de cultura sustentáveis para que não sejam tão intensos em emissões. Crioula News Cooperação. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse ser uma iniciativa muito meritória a missão médica de médicos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos da América para um intercâmbio cultural e científico com os médicos nacionais. Ulisses Correia Silva falava à imprensa momentos após o encontro com as integrantes
da missão no Palácio do Governo. Ainda nas suas declarações, Ulisses Correia Silva destacou o fato de os integrantes da missão estarem também disponíveis para virem mais vezes a Cabo Verde, o que defendeu quer dizer que a capacidade do país em termos de recursos humanos irá aumentar significativamente quando se aumentar também para a diáspora extremamente e altamente capacitada. Por seu lado, a Associação dos Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos avalia positivamente os primeiros dias de missão médica em Cabo Verde, destacando que o intercâmbio cultural e científico visa a intensificação, ou seja, a identificação de oportunidades e futuras colaborações. Júlio Teixeira reconhece que Cabo Verde, assim como outros países, possui limitações em recursos humanos e materiais, onde o acesso à educação superior e pós-graduada e profissional é mais limitada, o que se traduz em limitações em valências clínicas. O presidente da Associação dos Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos da América concretizou que a ideia é complementar os valores existentes e ajudar a aumentar o leque de técnicos e valores que existem, bem como expandir o diálogo com colegas na diáspora para ver como é que se pode colaborar mais intensamente com Cabo Verde. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, acompanhe agora a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O Estado-Maior da Ucrânia disse que a Rússia está a reagrupar as suas tropas e a preparar uma ofensiva em Donbass, no leste do país. A atualização refere que é notória o movimento de colunas de armas e equipamentos militares no território da República da Bielorrússia e que uma grande parte dos aviões e helicópteros russos foi transferida de aeródromos da Bielorrússia para a Rússia. O Estado-Maior acredita que nas regiões de Donetsk e Lugansk os militares russos estão a concentrar os seus esforços. Entretanto, o Estado-Maior acusou as tropas russas de atacarem a cidade de Mykolaiv, no sul, perto da Costa do Marfim, com bombas de fragmentação proibidas pela Convenção de Genebra. As tropas russas também continuam a bloquear a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e de acordo com o Estado, ou seja, de acordo com o Estado-Maior. 11 organizações não governamentais alertaram para a catástrofe alimentar que se avizinha na África Ocidental, com 27 milhões de pessoas a passar fome, que se poderão juntar mais de 11 milhões nos próximos 3 meses. As Nações Unidas estimam que 6,3 milhões de crianças entre os 5 e os 9 meses ficarão severamente malnutridas este ano, o que comprova, ou seja, o que compara com os 4,9 milhões de crianças que já tinham problemas de subnutrição no ano passado. Além das secas e do efeito que isso tem na vida animal e nas colheitas, as principais fontes de rendimento da maior parte da população nesta região africana, a crise na Europa está a originar uma forte descida na ajuda internacional para a África. A região da África Ocidental, de acordo com a definição das Nações Unidas, inclui 16 países, sendo estas Benin, Burkina Faso,
Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. Crioula News Desporto. A seleção cabo-verdiana de boxe já garantiu 3 medalhas de prata no campeonato da Zona 2 de África, que decorre em Serra Leoa, onde o país está representado por 7 atletas orientados tecnicamente pelo selecionador Adilson Varela. A Infopreso timoneiro Varela avançou que Lenique Fernandes, 51 quilos da região desportiva de Santiago Norte, mais concretamente do Concelho de Santa Cruz, Elisandro Silva, 57 quilos, atleta de Tarrafal de Santiago, mas que atualmente representa Santiago Sul, e Márcio Monteiro, 60 quilos, também da região de Santiago Sul, e estão na luta pelo título. É que no domingo, Lenique Fernandes venceu um concorrente da Guiné. Elisandro da Silva levou de vencido sobre um pugilista da Serra Leoa, assim como Márcio Monteiro, que também venceu um concorrente do país anfitrião. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.